Infelizmente, muitos de nós viveremos a nossa vida inteira correndo atrás de dinheiro, tentando fazer com que o dinheiro atenda os nossos maiores e melhores desejos. E creio que nós não estamos errados em querer fazer isso. Aliás, muita gente diz que o dinheiro não traz felicidade. Ele pode até não trazer felicidade, mas ele ajuda a felicidade a aparecer na nossa vida, né? E aí no vídeo passado eu comentei, foi um vídeo de 1 minuto, eu falei o seguinte, que infelizmente a gente tenta muita coisa, a gente tenta ganhar dinheiro, a gente tenta aumentar nossas receitas e a gente esquece do principal, o básico que funciona, que é segurar o nosso custo de vida. Não adianta a gente ganhar dinheiro, a gente ter um aumento, a gente ter 2 empregos, se a gente não segurar o custo de vida, não vai adiantar nada. E aí, tem gente que pergunta, Fernando, como segurar o custo de vida? Como eu segurar esse monstro que eu crio desde quando eu comecei a lidar com dinheiro? É claro que a pergunta ela é simples de fazer, mas a resposta é muito complexa. Mas mesmo sendo muito complexa, ela envolve 3 pontos. Nós precisamos fazer um planejamento financeiro. Sabe, se não tiver um planejamento financeiro, nós nunca vamos conseguir segurar o nosso custo. O nosso custo será muito maior do que a nossa entrada. É sempre assim. Aí alguém fala, Fernando, mas vamos lá, como que pode alguém ganhar R$ 2.880 e gastar 3.500? A conta não fecha, exatamente, a conta não fecha. Por quê? A gente acaba levando dívidas de um mês para o outro, através do cartão de crédito, através de limite, através de uma série de coisas, cheque especial, e aí acaba levando para o outro mês, além do que recebe 2.880 e leva 3.500 de dívida para o próximo mês. Infelizmente é assim. E nós precisamos entender que para segurar o nosso custo de vida, nós vamos precisar de um planejamento. E o planejamento ele tem que ter, no mínimo, 3 coisas. Se não haver essas 3 coisas, nunca vamos conseguir segurar o nosso custo de vida. E o que são essas 3 coisas? Primeiro, o quanto entra, é o quanto de salário a gente tem. Segundo, é o quanto a gente gasta. E terceiro, o quanto sobra. Se a gente não tiver ideia disso, nós nunca vamos conseguir prosperar. Vou repetir, é o quanto entra, o quanto sai e o quanto sobra. E é exatamente esse o quanto sobra que nós temos que ter uma disciplina para investir uma parte desse dinheiro, poupar esse dinheiro e colocar ele para trabalhar pela gente. Que se isso não acontecer, meu amigo, nós vamos viver uma vida contando moeda pro resto da vida. Aí alguém fala assim, nossa, Fernando, você está sendo muito pessimista, isso não existe. Cara, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Se estão endividadas, significa que 80% das famílias estão errando nessa parte, não estão conseguindo segurar o seu custo de vida. É claro, vou dizer mais uma vez, é muito fácil falar, difícil fazer, eu tenho consciência disso, eu sei disso. Só que, se a gente ficar com isso na cabeça, é fácil falar, difícil fazer, fácil falar, difícil fazer. Se a gente ficar isso na cabeça e não estabelecer um planejamento financeiro, vai ser muito mais difícil ainda. Cara, você precisa estabelecer um orçamento financeiro com essas 3 informações. O quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto sobra. Sem isso, cara, esquece, é o começo do fim. Nada dará certo. A sua vida estará fadada ao fracasso se você não fizer um planejamento financeiro. Acredite, eu já paguei cursos de mais de R$ 1.000, já paguei curso de R$ 2.000, acredite nisso. Um curso de investimento que ele falava, antes de investir, você tem que aprender a poupar. E eu comprei esse curso. E acredite, sabe qual era a peça central? Antes de falar de investimento, ele falou sobre primeiro você precisa pagar suas dívidas, poupar o dinheiro, criar reserva de emergência para depois investir. Mas sabe qual era o cerne, o pilar central do primeiro módulo? Era esse. É um planejamento financeiro. Se não tiver planejamento financeiro, meu amigo, a coisa não vai para frente. A coisa não dá certo. Nada vai para frente. Eu espero que você tenha entendido que eu fui hoje direto ao ponto.
Ou você tem um planejamento financeiro para segurar o seu custo de vida, ou nada dará certo. E você vai chegar aos seus 70 anos, dependendo do governo, dependendo dos seus filhos e dependendo dos seus netos. Faça você a sua parte. Não dependa de ninguém. Porque o dinheiro, ele começa na mente. Você precisa primeiro de inteligência financeira, resolver as suas coisas, para só depois fazer o dinheiro trabalhar por você. Até o próximo.